Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é oportuna a presença de Vossa Excelência, deputado Jânio Mendes, presidindo este momento do expediente final, visto que o tema que trago, Vossa Excelência também tem sido um combativo defensor da vida nesta casa. Senhoras e senhores, eu quero trazer o debate para uma discussão que julgo ser muito importante para a nação brasileira, para o Estado do Rio de Janeiro, e muito respeitosamente me dirijo a todos os parlamentares de partidos que divergem ideologicamente para tratar de um tema polêmico, deputado Osório, mas muito importante para a nação. Está em curso, eu venho falar sobre o julgamento da ADPF 442, que se encontra tramitando no Supremo Tribunal Federal, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Essa arguição foi proposta pelo PSOL, pelo Partido Socialismo e Liberdade, a quem me dirijo muito respeitosamente, repito, amparadas as divergências ideológicas. Mas aqui, eu faço referência a essa DPF, porque hoje, esta que é uma ferramenta de um processo constitucional importante, ela tem um objeto, se destina a combater um desrespeito a um texto da Constituição. É um processo específico. Essa DPF quer declarar inconstitucionalidade parcial aos artigos 124 e 126 do Código Penal Brasileiro, que, de forma objetiva, tem a pretensão de descriminalizar o aborto até a 12ª semana da gestação. Este é o objeto dessa ADPF 442. E por que julgo ser grave essa ação, deputado Jânio Mendes? Grave. Primeiro, porque demonstra, no nosso entendimento, usar do Supremo Tribunal Federal para que ele seja, então, um instrumento para legislar de forma indireta. Não é papel do Supremo Tribunal Federal legislar sobre este tema. É papel precípio do Congresso Nacional, das câmaras municipais e das assembleias legislativas. Não é papel do Supremo Tribunal Federal legislar sobre o direito à vida previsto na Constituição. Portanto, essa ADPF, no nosso entendimento, mostra que os que deram entrada não respeitaram o processo democrático, porque fugiram da arena do debate. Repito, respeito posições partidárias, mas neste momento, aquele que impetrou, o partido que impetrou essa arguição de descumprimento de preceito constitucional, de preceito fundamental, não quis debatê-lo na arena correta, que era no Congresso Nacional, que era nas casas legislativas, pedindo para debater no Supremo Tribunal Federal, porque sabem que 80% da população brasileira é contrária ao aborto. E os parlamentares, que em sua maioria defendem a vida, porque representam a população brasileira, representam nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional, sabedores de que não teriam um voto favorável para descriminalizar o aborto nos artigos 124 e 126, fizeram então a ADPF entrando no Supremo Tribunal Federal, dando a apenas a alguns juízes aos quais eu me dirijo respeitosamente para dizer: não é de vossa competência tal preceito. Eu quero dizer que nós não podemos correr o risco de politizar o poder judiciário e nem tampouco dar aquilo que muitos têm dito, um perigo enorme, principalmente na causa da luta pela vida,
do ativismo judicial. Não podemos cair nesse risco. O Supremo Tribunal Federal decidiu, deputado Jânio Mendes, pelo abortamento de anencéfalos. Essa decisão não lhes cabia. Nós precisamos ouvir a sociedade. Vossa Excelência iniciou um processo nesta casa em defesa do projeto 516, Casas de Apoio à Vida. Vossa Excelência começou esse processo ouvindo a população, ouvindo a sociedade. Nós queremos ouvir os parlamentos municipais, o que pensam os vereadores que representam as mulheres e as crianças nas suas cidades. O que pensam as assembleias legislativas, em sua maioria, os deputados que representam a sociedade, os deputados estaduais, que não podem, por uma questão de competência, legislar diretamente sobre esse tema, podem sim ser ouvidos e se manifestarem porque representam a sociedade civil. Os deputados federais não foram ouvidos e precisam ser eles sim, porque é lá no Congresso Nacional que se decide uma pauta de tamanha importância. Portanto, eu quero elencar dados, antes de passar a palavra ou a parte ao deputado Flávio Serafini, elencando a importância do que pensa a população brasileira. 78,2% das mulheres do Brasil são contrárias ao direito ao aborto. 80% das mulheres brasileiras. 80% dos brasileiros são contrários ao aborto. Não pode uma medida única e exclusivamente realizada pelo Supremo Tribunal Federal, por uma decisão imposta por um partido, um pedido feito por um partido, seja então imposta ao nosso Brasil. O que mudou? Mudou a ciência. Há 40 anos atrás o Código Penal já previa o crime de aborto. E no crime de aborto nós temos dois preceitos de exclusão de punibilidade. Não se exclui o crime, se exclui a pena da mulher, que também pode ser vítima da sociedade, e ela precisa ser acolhida, precisa ser trazida para o debate, mas não pode jamais imaginar que a sua decisão não incorra também sobre a decisão de outra vida, uma vida independente, uma vida que tem DNA próprio, uma vida que não pediu, uma vida que não tem culpa, inclusive dos erros e males que a sociedade provoca. Nós não podemos dar essa decisão ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu quero chamar a atenção dos senhores e senhores deputados. O deputado Flávio Serafini quer fazer a parte antes de encerrar a minha fala. Deputado, a gente do PSOL entrou com essa ação por entender que esse é um debate fundamental para a vida das mulheres. Hoje, o aborto clandestino é causa de óbito muito grave entre as mulheres do Brasil inteiro. E a gente entende que, pela Constituição, deveria ser garantido o direito das mulheres decidirem pelo seu próprio corpo. Então, a nossa ação nesse sentido tem sido um processo de muito debate, não só dentro do Judiciário. Diversos partidos favoráveis e contrários à nossa ação entraram como amicus curiae, e a gente entende que, numa democracia, não prevalece simplesmente a posição das maiorias esmagando minorias. A gente tem princípios constitucionais que devem reger as relações políticas da República. E quando a gente acha que esses princípios constitucionais estão sendo violados, a gente aciona o Poder Judiciário para que os garanta. Esse é o sentido dessa ação do PSOL, pela vida das mulheres que a gente entra com essa DPF. E mais uma vez eu quero agradecer a fala de Vossa Excelência, mas ressalvando o fato de que democracia se defende, na nossa opinião, no parlamento. E é por essa razão, presidente, que eu quero, já de pronto, dizer, deputado Geraldo Moreira e demais parlamentares, estamos apresentando amanhã uma moção de apelo contra a aprovação da ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 442, ao Supremo Tribunal Federal. Vamos apresentar essa moção para que os parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro se posicionem
para saber o que pensa a sociedade fluminense a respeito desse tema. Então amanhã vamos colher as assinaturas para essa moção e enviar ao Congresso, enviar ao Supremo. Respeitadas as divergências, vamos defender a democracia e a vida das crianças que também são mulheres, dos bebês que também são mulheres e das mães que realmente querem defender a vida no ventre e suas vidas, por uma saúde mais adequada, por uma vida digna, por um Brasil que defenda a vida sobre todas as coisas e que seja contrário ao aborto. Não à DPF 442 que está no Supremo Tribunal Federal. Sim à vida, não ao aborto.